Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou resolver a questão 12 da lista 3. A questão 12 diz o seguinte: implemente um programa que recebe um número inteiro positivo e determina se ele é primo ou não. O programa deve imprimir uma única mensagem para cada caso. Então eu vou quebrar esse problema em várias partes e a gente vai resolver parte por parte aqui. Então, primeiramente, eu preciso de uma variável que vai receber o número que o usuário vai digitar. Então, var n. Então, meu número n vai armazenar o valor que o usuário vai digitar. Então, vou dizer que n recebe prompt. Vou colocar aqui para o usuário ver essa mensagem. Sendo que, além do usuário digitar um número, ele vai ter que converter esse número para inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Passe int e ele vai pegar o valor digitado pelo usuário e vai converter para inteiro, certo? Agora aqui temos um programa que só faz isso, recebe o número inteiro e encerra, independentemente se ele é positivo ou negativo. Então o que é que a gente tem que fazer? Verificar se o número digitado pelo usuário é positivo, e se ele for negativo a gente tem que dizer para o usuário inserir esse número novamente. Então, se n for menor que zero, vamos pedir para ele inserir novamente. Então vamos copiar aqui. Número digitado incorreto. Insira um valor inteiro e positivo, certo? Então aqui ele vai, quando o usuário passar um valor negativo, ele vai imprimir isso aqui pra gente, certo? Então se o usuário digitar -5, veja que ele vai imprimir isso aqui, correto. O ideal seria que essa mensagem fosse impressa na tela sempre que o usuário digitar valores negativos, mas veja que se o usuário digitar o primeiro número negativo ou positivo, que quer que seja, ele vai parar de rodar. Por quê? Porque aqui utilizamos o comando if. O comando if só roda uma vez, ou seja, se n for menor que zero, ele vai rodar isso aqui uma vez. Então a gente precisa de um comando que seria um laço de repetição chamado while. Então utilizaremos o while, que diz o seguinte: enquanto n for menor que zero, ou seja, enquanto os valores passados para o usuário forem menor que zero, eu vou pedir que o usuário digite novamente o número. Então vamos testar. O usuário digitou na primeira vez -5, por exemplo, ele vai falar isso de novo. Então isso vai continuar até que o usuário passe um número positivo, por exemplo 5, certo? Então nosso programa até agora ele faz o seguinte: recebe um número inteiro e esse número inteiro obrigatoriamente vai ser positivo, certo? Agora falta a gente verificar se o número é primo. Então pessoal, o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Em outras palavras, é um número que admite somente dois divisores. Como assim? Vamos pensar no número 3. Então, n igual a 3. Se n é igual a 3 e 3 é um número primo, significa dizer que n é divisível por 1 e n é divisível por 3. Ou seja, 3 é divisível por 1 e 3 é divisível por 3. Correto? Correto, né? Então, no total temos dois divisores. Se esse número de divisores for maior que 2, o número já não é primo. Por exemplo, o número 4, a gente pegar aqui,
ter que 4 é divisível por 1, 4 é divisível por 2, 4 é divisível. Opa, errinho de português aqui. Quatro é divisível por 4 e 4 não é divisível por 3, certo? Então a gente tem essa informação, totalizando 3 divisores, total de divisores. Certo? Mas quando um número é divisível pelo outro, temos que o resto inteiro da divisão entre eles é zero. Então o que a gente teria aqui é o seguinte, para o 3. Só um segundo. Então isso significa que 3 não é divisível por 2. Então a gente teria 3 não é divisível por 2. Certo? Então o que a gente teria é o seguinte, que 3 resto da divisão por 1 é 0. E que 3 resto da divisão por 3 é 0 também. Mas teríamos que 3 resto da divisão por 2 é 1. Então o que a gente pode tirar disso aqui é que sempre que a gente tiver o número A, o número N calculado pelo resto da divisão por um número I, e isso foi igual a 0, isso significa que esse número N, pessoal, é divisível por I. Então, pensando nisso aqui, a gente teria nosso I variando de 1 até N. No caso, se N for 3, o nosso I vai de 1 até 3. Se N for 4, nosso I, pessoal, vai de 1 até 4. Então a gente teria isso aqui. Uma variável I começa de 1 e nosso I ele vai até atingir o nosso N. Então, enquanto I for menor ou igual a N, I mais mais. E a gente tem que imprimir para o usuário quando um número é divisível pelo outro. Então vamos lá. Se N resto da divisão por I for igual a 0, a gente tem que N é divisível por I, como mostra aqui. Certo? Então a gente vai imprimir alert N. Eu uso esse mais aqui para juntar o texto, ou seja, estou dizendo que o valor I mais o texto é divisível vou colocar acento aqui por I, certo? Então aqui else alert N não é divisível por I. Então eu teria uma coisa assim, né? Certo. Então vamos botar para rodar aqui. Se eu digitar o valor 3 é divisível por 1, 3 não é divisível por 2, faltou um espacinho aqui, né? Aqui. E 3 é divisível por 3. Perfeito. Nosso programa, ele pega e
verifica, na verdade ele fala pra gente quais números são divisores de n, mas queremos verificar se n é primo. Então a gente está quase lá. O que a gente na verdade tem que fazer é contar os divisores e não dizer quais são os divisores. Então, se n é divisível por i, significa dizer que eu tenho um divisor. Então vamos criar uma variável aqui chamada contador, que vai contar quantos divisores eu tenho. Contador começando de 0. Por quê? Vamos lá. Vamos depurar esse código aqui. Do início, quando o nosso i valer 1, a gente vai entrar aqui, que resto da divisão entre 3 e 1 vai ser 0. Significa dizer que meu contador antes, que era 0, vai passar a ser 1. Correto? Então, eu contei que eu tenho um divisor. Aqui, quando eu fizer o resto da divisão entre 3 e 2, o meu contador ele vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque 2 não é divisor de 3, né? E aqui, quando eu fizer 3 resto da divisão 3, isso aqui vai me retornar 0. Então, meu contador vai passar a ser 2. E se meu contador é 2, significa dizer que ele é primo, né? Então, vejam que o que eu estou fazendo nada mais é do que somando o meu contador. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Contador recebe contador mais 1. Certo? Perfeito. Então, como o nosso programa é somente contar os divisores, então eu não preciso imprimir isso aqui na tela. Certo? E agora, após fazer todas as iterações, eu vou ter finalmente o valor do total de divisores, que seria justamente esse valor aqui. Então, eu vou imprimir para o usuário aqui agora o total de divisores e vocês verão. Então, se eu digitar aqui 7, 7 é primo, o total de divisores é 2. Se eu digitar aqui 2, o total de divisores de 2 é 2. 2 é um número primo. Agora, se eu digitar 4, o total de divisores de 4 é 3. Então, 4 não é primo, correto? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Se contador for maior que 2, alerte, o número não é primo. Else, alerte, o número é primo. Pessoal, aqui eu estou utilizando acento porque eu incluí esse comandozinho aqui. Sempre que vocês forem botar acento no código de vocês em JavaScript, você tem que colocar esse comandozinho aqui, beleza? Ele inclui nossos caracteres especiais, acento, o tio, enfim. Vamos voltar aqui. Então nosso programa agora ele vai dizer se o número é primo ou não, certo? Então vamos lá. Se o usuário digitar 5, 5 é um número primo. Ele vai dizer o número é primo, certo? Então se eu digitar aqui menos 5, ele tem que pedir de novo, né? Se eu digitar 8, o número não é primo, certo? Funciona. Nosso programa, para cada número que o usuário passar, ele vai dizer se esse número é primo ou não. Perfeito? Então é isso aí, obrigado por assistir.